Agora é com o Matoso. Aí, paraenses, escutem, agora é com o Matoso, boa noite. Hoje é o dia 23 de junho de 2022. Meus amigos, nós vamos sequenciar, hoje vai ser a segunda parte da conversa que eu tive com o doutor Humberto Costa, especialista em direito previdenciário. Nós conversamos no programa de ontem basicamente sobre as questões, os direitos baseados no Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto do Idoso, tá certo? Lei Federal. Hoje vamos tratar um pouco mais dos benefícios de previdência. É a especialidade do doutor Humberto Costa. Conversa puxa conversa. Agora é nossa praia, né? Agora é a sua praia especificamente. Eu até cruzei a perna aqui para ouvir, vamos lá. Bom, o BPC é o idoso, que é conhecido como benefício de prestação continuada, também conhecido como amparo social, é um benefício para o idoso que atingiu 65 anos de idade, seja homem ou mulher. Além desse requisito idade, é necessário ser de baixa renda, comprovado por meio do CAD único, que é um documento obtido no CRAS do bairro ou da cidade da pessoa. Ele é também conhecido como folha resumo. Geralmente a pessoa tem esse CAD único para se habilitar nos programas do governo, como Bolsa Família, entre outros. Então ela comprovando que é baixa renda e tendo a idade, ela vai ter acesso a esse BPC, ao idoso, um salário mínimo por mês. A diferença é que não tem 13º salário e não gera pensão por morte. Porém, esse ano foi liberado o empréstimo consignado para esse benefício, é uma informação, uma novidade para esse benefício. A questão das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Aposentadoria, houve uma reforma da Previdência em novembro de 2019, então muita coisa mudou no sistema previdenciário. Importante que, tendo dúvida, para quem não atingiu os requisitos até novembro de 2019 para se aposentar tanto por idade quanto por tempo de contribuição, vai entrar agora nas regras de transição, que são mais de 5. São muitos cálculos a serem efetuados para que a pessoa possa descobrir qual é o melhor momento e a melhor aposentadoria, para que ela não perca tempo e dinheiro. Então, muitas vezes, a pessoa não vai com essa orientação de um profissional da área ou da Defensoria Pública, dá a entrada do seu jeito, mas podem ficar pendências no passado. E essas pendências podem custar caro a longo prazo, porque a pessoa passa uma vida toda trabalhando e não é justo receber um valor menor do que ela tem direito. Como a gente resolve isso, Matoso? Simples. Existe hoje o que nós chamamos de planejamento previdenciário. É um documento onde o especialista vai estudar toda a vida laboral da pessoa e descobrir se existem falhas no passado, sobretudo para aquelas pessoas que trabalharam em muitos lugares. A chance de ocorrer algum erro é muito grande. Recolhimentos a menores, período trabalhado em atividades insalubres e perigosas que não foram consideradas como especiais, entre outros problemas, até de repente uma empresa que recolhe um período, não recolhe o outro, não fecha um determinado período, fica aberto. Quando a pessoa vai dar entrada, isso causa muita confusão e ela pode perder aquele período de contribuição e isso vai afetar diretamente no valor. Bem, conseguida a questão da aposentadoria, né? Por idade, tempo de serviço, enfim. Hoje está se falando muito em revisão de aposentadorias. Existe isso? Como? Me diga. Vamos lá. Revisão de aposentadoria, inclusive pesquisas recentes, apontam que entre 10 aposentadorias, 8 são revisadas. Por que, Matoso, isso acontece? Porque o sistema previdenciário ele é muito complexo. Ele muda com muita frequência. Então, se o profissional que está assessorando esse segurado não for especialista da área, ele pode perder grandes oportunidades para ter uma aposentadoria de qualidade. Em contrapartida, se a pessoa for sozinha também pedir essa aposentadoria, o risco é muito grande de receber um valor menor. Então, se a pessoa já está aposentada e na época que ela deu entrada, ela não foi acompanhada por um especialista experiente e que tem realmente respaldo para orientar nesse sentido, é importante que ela procure
um especialista para que ela possa analisar a possibilidade de revisão. Existem casos em que a pessoa consegue multiplicar por 3 ou 4 vezes a sua aposentadoria em virtude de alguma falha que aconteceu no passado. Só um pouquinho, quer dizer que em 10 aposentadorias... 8 são revisadas. Existem as revisões de direito e de fato. O que é uma revisão de direito? É aquela que está na lei. É uma discussão legal. Então, o INSS concedeu de uma forma, entretanto a lei fala outra coisa. Por exemplo, o servidor do INSS, que muitos fazem um grande trabalho, um excelente trabalho, ele tem a obrigação, até mesmo pela instrução normativa do INSS, de conceder o benefício mais favorável. Então, se ele, analisando a situação do segurado, o requerimento, identificar que ele tem direito a 2 formas de aposentadoria, ele tem que conceder a que for mais vantajosa. Se ele concedeu a menos favorável, o que o segurado futuramente pode fazer? Pedir uma revisão. Porque ele, naquele momento ele tinha a possibilidade de uma aposentadoria mais vantajosa e o servidor não concedeu. Então isso aí é uma com base na instrução normativa, com base em dispositivo legal, é uma revisão. Então se ela, revisão da vida toda, que está uma reviravolta no STF, que muita gente, se for aprovada, vai ter um retorno grandioso, até 5 vezes a mais o valor da aposentadoria. É uma revisão de direito, porque é uma discussão na lei. Em contrapartida, o que é uma revisão de fato? De fato. Uma revisão de fato é quando você está se baseando em fatos que ocorreram, como, por exemplo, um médico teve um determinado período que não foi considerado como insalubre e se aposentou. Isso, mesmo apresentando o PPP, que é o documento oficial para reconhecer esse período insalubre. Suponhamos que o servidor do INSS não analisou o PPP, não se manifestou na decisão dele e concedeu a aposentadoria. Então, com base nesse fato, você pode requerer uma revisão para que a justiça reconheça esse PPP que não foi analisado pelo servidor do INSS. Agora, existem prazos para requerer a revisão. Via de regra é de 10 anos, que é um prazo decadencial. A partir de quando começa a contar esse prazo? Do mês subsequente do primeiro recebimento. Então, se a pessoa recebeu no mês de junho de 2022 o seu primeiro pagamento da aposentadoria, vai começar a contar a partir de julho esses 10 anos. Então, é um prazo decadencial. Mas não aplica em todo o caso. Por isso que é importante um especialista analisar. Por quê? Esse exemplo que eu dei do médico que não teve o PPP analisado, não vai ter prazo decadencial para ele. Pode se passar 30 anos, ele consegue fazer essa revisão. Por quê? Porque o servidor do INSS não analisou o documento. Se ele tivesse analisado e negado o documento, começa a correr o prazo decadencial. Como o INSS não analisou, então não começou a correr prazo. Ou uma situação em que a pessoa tem um documento novo. Como assim, doutor? Suponhamos que ela está precisando de um laudo técnico de um processo que está na Justiça do Trabalho. Então ela se aposentou, perdeu esse prazo de 10 anos, mas agora que saiu a resposta daquele processo. Então, ela entra na Justiça e diz, olha, juiz, é fato novo. Eu não tinha esse documento à época, eu só consegui agora por meio desse processo. Então, meu prazo não vai correr. Por isso que eu digo que a legislação previdenciária é muito complexa e nós vamos entrar aí na parte mais técnica, mas resumindo, existe um prazo de 10 anos, mas ele não é aplicado a todos os casos. Admitamos, o cidadão se aposentou, tá certo? Pelo tempo de contribuição. Aí ele trabalhou em mais um outro lugar, posteriormente, e passou, 3 anos. Ele teria condições de pegar esses 3 anos e trazer para cá, para a aposentadoria dele? Ótima pergunta, porque isso foi bater no STF e gerou muita polêmica. Qual foi a decisão do STF? Infelizmente, desfavorável segurado ao aposentado. Por quê? Existem 2 situações, Matoso, quando a pessoa se aposenta. Uma, ela se aposentou e continuou trabalhando. Primeiro, muita gente me pergunta, mas doutor, já estou aposentado, por que está descontando INSS? Eu já não estou aposentado? A legislação previdenciária, ela diz o seguinte, toda pessoa que exerce uma atividade remunerada
obrigatoriamente tem que recolher, independente se ela já está aposentada ou não. Então isso é lei, infelizmente não tem como alterar. Segundo ponto, a pessoa que começa a trabalhar depois da sua aposentadoria. A sua pergunta, digamos que ela trabalhou 3 anos e quer usar esses 3 anos para melhorar a aposentadoria que já existe. Reaposentação seria o termo correto. Infelizmente, o STF barrou essa possibilidade. E além dessa possibilidade, ele barrou outra hipótese. Qual é? Suponhamos que a pessoa continuou trabalhando e após a aposentadoria ela chegou a 15 anos de contribuição. Então, só com esses 15 anos pós-aposentadoria, ela já conseguia uma outra aposentadoria. Então, ela não pode, infelizmente, conforme o STF determinou, que, olha, eu vou abrir mão da aposentadoria que eu tenho, eu vou abdicar a mão dessa aposentadoria porque eu quero essa agora. Não. Infelizmente, isso não é possível. A pessoa vai ter que continuar com o anterior e esses 15 anos que poderiam dar a ela uma aposentadoria mais vantajosa, ela não pode lançar mão. Vamos admitir que eu procure o especialista em direito previdenciário, doutor Humberto Costa. Eu lhe procurando, eu tenho que lhe pagar de qualquer maneira ou só lhe pago, se eu não correr, ou eu só lhe pago se eu ganho a casa. E se eu perder a casa, eu não lhe pago, eu pago. Enfim, o senhor entendeu. Entendi. Vamos lá. Em relação a honorários advocatícios, em relação a valores, a gente não pode externar por conta do Código de Ética. Mas se for, por exemplo, para fazer um planejamento previdenciário, hoje tem um investimento, que eu digo que é um investimento porque a pessoa pode deixar de perder muito dinheiro, ou seja, ela vai ganhar, né, e não perder, ou resolver algum problema que existe. Então, existe um investimento para fazer o planejamento previdenciário. Porém, se a pessoa chega a um escritório com a documentação, entre aspas, bem organizada, e a partir dali o advogado da entrada, ele pode cobrar no êxito. Percentual do que ganhar, ou na via administrativa ou na via judicial. Mas esse serviço consultivo é interessante porque ele é complexo. Então, o profissional ele vai destinar várias horas de trabalho para aquele segurado, para aquele cliente. Por isso existe um investimento. Não é algo que dá para analisar na hora. Tem que fazer um estudo realmente de no mínimo 5 horas de trabalho e tudo mais. Por isso existe um investimento. Em contrapartida, em algumas situações, a própria Defensoria Pública Federal, ela tem um setor previdenciário que presta essa assistência à população e que eu aconselho bastante, que são aquelas pessoas que realmente não vão ter a condição de fazer o investimento, mas precisam de uma análise técnica para se sentir mais segura ao dar entrada na aposentadoria ou fazer uma revisão. Me ajude aí, onde é que fica a Defensoria Federal? Pública Federal. Hoje em dia, inclusive, a Defensoria Pública da União, ela até prefere esse atendimento virtual, a não ser que o servidor que está analisando a situação faça o pedido para a pessoa ir diretamente, para resolver alguma situação que não ficou bem esclarecida. Mas hoje o atendimento virtual funciona, então é bem interessante, é uma dica que a gente dá para a população. Que é a DPU, na verdade, né? Defensoria Pública da União. Então, para essas situações, porque o polo passivo vai ser o INSS, que é uma autarquia federal. Então, para resolver qualquer problema relacionado ao INSS, é da Defensoria Pública da União. Jogou no Google, vai aparecer o site. Uma observação, Matoso, foi bom colocar porque, como o direito previdenciário está muito próximo da população, existem muitas crenças que é o vizinho que fala para o vizinho, que fala para o outro vizinho, e a informação, infelizmente, ela vai muito distorcida. Olha o que eu escuto muito. Doutor, eu sou aposentado, eu tenho uma pensão por morte, eu posso me aposentar ou vou perder? Porque meu vizinho me falou que eu vou perder, o fulano me falou que eu vou perder, e a pessoa passa 10 anos e não dá entrada na aposentadoria dela. Fala, minha senhora, dona Maria, se a senhora tem os requisitos para se aposentar, não tem problema algum, a senhora vai receber os 2 sem problema algum. Então a pessoa muitas vezes, por ser influenciada pelas pessoas que estão ao redor e não um profissional da área, acaba perdendo o seu direito. Então é uma boa dica, procure um especialista para que você possa
ter o seu direito garantido. Conversa puxa conversa. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Quero dizer para vocês que tanto a entrevista a primeira parte sobre o Estatuto do Idoso e esta segunda parte especificamente sobre a questão dos benefícios, né, da Previdência, você pode encontrar no aplicativo da TV Grão-Pará, canal 14.1. Um grande abraço. A repetição deste programa será na manhã desta sexta-feira, às 7h30 da manhã. Tenham todos uma boa noite.